falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Depois de eleito em 2017, João Lourenço volta a ser investido ao cargo de Presidente da República de Angola em 2022, diante da Presidente do Tribunal Constitucional. As eleições não são cheques em branco do povo para os vencedores. Não são. Aproveito, pois, esta sublime oportunidade para me dirigir a si, Sr. Presidente da República, porque pelas mais altas funções ao serviço do Estado e da Nação, será sua, em primeiro lugar, a responsabilidade de garantir
a preservação e a manutenção do nosso contrato social. Não sendo as eleições um fim em si mesmo, é imperiosa a compreensão de que a democracia se deve expressar, sobretudo, na ação consequente e responsável daqueles que as vencem. Deste modo, estes devem considerar-se sempre e, antes de tudo, verdadeiros servidores públicos em escrupuloso respeito pela Constituição da República, pelas leis vigentes, pelo programa eleitoralmente amparado e pelos superiores interesses da nação. Esperava-se o cumprimento escrupuloso da Constituição, mas olhando para os atos que têm sido praticados por João Lourenço, enquanto Presidente da República ou pelos seus auxiliares, facilmente poderemos encontrar vários casos de graves violações à Constituição e às leis, o que contrasta com o juramento por si prestado a quando da sua investidura. Ao tomar posse do cargo de Presidente da República, juro por minha honra desempenhar com dedicação as funções de que sou investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República e as leis do país, a unidade da nação e a integridade territorial do país, defender a paz e a democracia e promover a estabilidade e o bem-estar e o progresso social de todos os angolanos. A concentração excessiva de poderes causa disfuncionamento das estruturas, crises e sofrimento ao povo quando o titular desses poderes todos aplica o seu mau caráter, agindo apenas para a satisfação pessoal e dos interesses do seu grupo restrito. Seja o presidente de todos nós, dos que votaram em si, dos que não votaram em si, dos que votaram em ninguém e dos que não votaram. Quem é da oposição não tem direito ao emprego. Tem direito ao emprego, pode chegar até um certo nível, pode ser diretor, mas é evidente que não será ministro, não será vice-presidente e muito menos presidente. A Constituição que João Lourenço jurou cumprir e fazer cumprir contém o artigo 129, que prevê, entre outros, que o Presidente da República possa ser destituído pelo povo através de 2/3 dos seus representantes na Assembleia Nacional, caso cometa crimes de suborno e peculato, crimes hediondos e violentos ou crimes de violação da Constituição que atente gravemente contra o Estado democrático e de direito e o regular funcionamento das instituições. E como saberão qual é a vontade do povo neste assunto? Uma forma simples é reunir-se com os cidadãos nas suas áreas de residência para sentir e apurar se há ou não factos que o povo conheça e que configuram crimes e cuja responsabilidade pode ser imputada ao senhor Presidente da República. Um guião possível é o seguinte: há ou não interferência do Presidente da República no regular funcionamento das instituições da República, as instituições do Estado? Há interferência do Presidente da República nos tribunais da República? As sentenças dos tribunais exprimem sempre a vontade do povo ou a vontade do Presidente da República? De que modo? Quais são as provas? Há interferência do partido no poder no regular funcionamento das instituições do Estado? Como? Esta interferência é feita nos moldes previstos na Constituição? E quem é que dirige o partido no poder? O Estado angolano funciona realmente como um Estado democrático de direito? Ou funciona mais como um Estado partidário, ou partido-Estado? Podemos citar alguns exemplos. Se o Presidente da República é o chefe de Estado, por que razão permite que o Estado se subordine ou se confunda com o partido político? Há pluralismo e isenção no funcionamento dos órgãos públicos de comunicação social? Os órgãos públicos de comunicação social respeitam o princípio do contraditório? Há pluralismo e igualdade de oportunidades nos acessos à riqueza e ao desenvolvimento econômico e social das famílias angolanas? Há ou houve alguma interferência do Presidente da República no regular funcionamento do Tribunal de Contas? Há ou houve alguma interferência do Presidente da República
diretamente ou por interposta pessoa no regular funcionamento da televisão pública de Angola? Para se destituir um presidente, basta que ele cometa apenas um crime de corrupção, um crime de peculato, um crime de suborno, um crime de traição à parte. Basta um. Munidos de respostas a estas perguntas orientadoras, os deputados estarão melhor equipados e conscientes de representar o povo no momento da votação. Como João Lourenço tem atentado contra o regular funcionamento das instituições? O Tribunal Constitucional tornou-se numa instituição de manipulação da vida política do país. Primeiro, este tribunal serviu como um instrumento no combate de João Lourenço contra os seus adversários políticos, começando pela sistemática e recorrente negação da legalização do para já servir Angola. O que é que o veterano juiz ou o Tribunal Constitucional se auto-percebe? Se os proponentes da criação do para já violam a lei, no mínimo que se espera do tribunal é que movam um processo judicial para os condenar. Isso é o que se espera. O Tribunal Constitucional não faz isso, vem simplesmente dizer que as assinaturas reconhecidas pelo notário não servem e não diz porquê. Vem simplesmente dizer que os atestados de residência devidamente assinados pelos órgãos competentes não servem e não diz porquê. Na continuidade, serviu para a manipulação injusta do 13º Congresso da UNITA na tentativa de colocar Adalberto Costa Júnior fora da corrida eleitoral. Por fim, tem sido esta instituição que executa fraude a mando de um grupo político liderado por João Lourenço e recebeu uma quantia extra de 100 milhões de kwanzas para cada juiz na véspera das eleições de agosto de 2022. O combate contra a corrupção levado a cabo por João Lourenço tornou-se num teatro apenas para suportar a sua imagem no estrangeiro e para perseguir alguns adversários internos à medida que protege os seus amigos. A ingerência do presidente no sistema de justiça fica mais evidente quando, por sua iniciativa, força a demissão de Isalgina Gamboa do Tribunal de Contas, sem ter feito o mesmo com Joel Leonardo do Tribunal Supremo, que de igual modo é suspeito de vários crimes de corrupção e peculato. A ingerência do Presidente da República tem também afetado negativamente o funcionamento do Poder Legislativo. A Assembleia Nacional não tem autonomia financeira, sendo esta dependente do Ministério das Finanças, cujo titular é auxiliar do Presidente da República. João Lourenço foi o responsável da crise registada a quando do preenchimento da mesa da Assembleia Nacional no início da presente legislatura, quando pretendia negar à UNITA o direito de ocupar a segunda vice-presidência e a segunda secretaria daquela mesa, o que era contrário à proporção prevista por lei em função dos resultados eleitorais de 2022. João Lourenço, através do grupo parlamentar do partido que lidera, tem negado todas as iniciativas de constituição de comissões parlamentares de inquérito, mesmo estando claro que estas poderiam ajudar a detectar os problemas que instituições importantes tuteladas pelo governo vivem para encontrar soluções que satisfaçam o povo, o titular originário do poder. Ainda por via da Polícia Nacional, por si comandada, João Lourenço tem impedido os deputados de fazerem o seu trabalho junto das comunidades, quando estes englobam a fiscalização de crimes cometidos por altas entidades do governo. O presidente João Lourenço tem estado a endividar o país muito além dos limites, isto é, acima dos 60% do PIB, violando sucessivas vezes a Lei do Orçamento Geral do Estado. De acordo com dados da execução financeira do Orçamento Geral do Estado 2021, houve nesse ano um saldo orçamental positivo de 1,8 bilhões de kwanzas, equivalente na época a 3 mil milhões de dólares americanos. Em 2022, ano eleitoral, contra um preço médio de referência de 59 dólares americanos por barril, registrou-se, de acordo com dados da execução financeira do Orçamento Geral do Estado de 2022, o preço médio efetivo de 100,8 dólares por barril. O resultado
ainda de acordo com os dados da execução financeira de 2022, dados oficiais, deram um superávit orçamental de 1,5 bilhões de kwanzas, equivalente a 3,3 mil milhões de dólares americanos ao câmbio médio do referido ano. Somados os dois saldos orçamentais, portanto, o Governo deve explicar a todos nós o destino dado a mais de 6,3 mil milhões de dólares americanos de excedente. Onde é que foi aplicado esse dinheiro? Foi na campanha do MPLA? Foi na compra da consciência dos angolanos? Foi na corrupção dos governantes? Foi no saque a favor dos novos ricos? Estas dívidas, que não refletem na melhoria da produção nacional, nem nas infraestruturas essenciais, podem levar o país para uma situação de insustentabilidade. O excesso de endividamento externo que se registrou em 2021 corresponde a 11 mil milhões de kwanzas, equivalentes a metade do valor de todo o orçamento aprovado pela Assembleia Nacional. João Lourenço tem estado também a aproveitar a sua posição de Presidente da República para enriquecer o seu grupo. Dificilmente faz concursos públicos para a execução das obras do Estado, optando sempre pela adjudicação direta, pela contratação simplificada. Adicionado a isto, aproveita-se da privatização para vender ao seu grupo ativos valiosos do Estado pelo preço de um palito de fósforo. O BCI foi vendido todo ele a um preço que não paga nem a sua sede nacional. Cargo algum reclama maior responsabilidade na condução da unidade nacional do que o de Presidente da República. Em plena governação do Presidente João Lourenço, houve um genocídio perpetrado pela Polícia Nacional contra a etnia Chokwe, excluída de seus direitos básicos, e quando tentaram reclamar, por meio de manifestação pacífica, nos termos da lei, na pessoa do representante de João Lourenço, o Ministro do Interior, Eugênio Laborinho, e o seu Comandante-Geral, Paulo de Almeida, foram dadas ordens para a Polícia Nacional perpetrar o massacre com métodos cruéis que inclui a matança e se desfazer dos corpos para o rio Coango para burlar os números. O povo, o senhor e soberano de todos nós, o original titular da soberania e do poder, que hoje lhe foi conferido, senhor Presidente, expressou ainda que o senhor Presidente jamais deverá consentir que o mero império da força prevaleça sobre o império da justiça. A Constituição proíbe a pena de morte no seu artigo 59, mas os esquadrões do SIC da Polícia Nacional, sob ordens superiores do comandante-em-chefe João Lourenço, matam cidadãos, manifestantes, zungueiras, jovens, aonde e quando lhes apetece. Polícia matou uma senhora. Como? A vítima, Juliana Cafrique, deixou 3 filhos. O último, um bebê de 4 meses. E mesmo quando estas mortes acontecem em circunstâncias totalmente condenáveis, ninguém é responsabilizado. Nem o polícia, nem o comandante municipal, nem o provincial, nem o comandante-geral, nem o ministro do Interior e nem o comandante-em-chefe se demite por ter falhado gravemente perante a Constituição. Como é que João Lourenço tem estado a atentar gravemente contra o Estado democrático e de direito? Através dos representantes por ele nomeados para dirigir os órgãos de comunicação públicos, com realça a TPA e a Zimbo, transformou a comunicação social numa plataforma de maledicência de todas as pessoas singulares ou coletivas que não estejam alinhadas com o seu pensamento e o seu partido. Terminou o contraditório. A oposição não tem direito à réplica, conforme manda a Constituição. É a UNITA, Adalberto Costa Júnior? Não é a UNITA, Adalberto Costa Júnior. Por quê? Ambição pelo poder. Ele tem uma ambição desmedida pelo poder. A oposição não é chamada a dar a sua versão quando é acusada por estes órgãos que se transformaram em instrumentos de propaganda para vender ao cidadão uma sensação falsa de que o país tem rumo, quando na verdade caminha para o abismo. Nesses órgãos, a Polícia Nacional promove a imagem da violência gratuita, onde o manifestante é apresentado como alguém a ser abatido, desrespeitando a Constituição no seu artigo 47, que dá o direito à liberdade de reunião e manifestação. Nessas demonstrações de intimidação, a Polícia Nacional se demite,
do seu papel de protetora da integridade física do manifestante enquanto cidadão com direitos protegidos pela Constituição. João Lourenço perseguiu e encerrou todos os órgãos de comunicação privados de televisão. Jornalistas têm estado a receber tratamento degradante quando cobrem manifestações. O Presidente da República, João Lourenço, através do grupo parlamentar do partido que lidera, é o único responsável pela não implementação das autarquias, que são uma outra forma de participação de cidadão na vida pública, reforçando ainda mais a democracia. A recente iniciativa de atualização da lei sobre as ONGs é mais uma prova de que João Lourenço pretende dirigir o país para uma ditadura onde todas as iniciativas dos cidadãos são silenciadas ou controladas pelo Presidente da República. João Lourenço criou na presidência um gabinete de ação psicológica cuja missão é atacar os partidos na oposição e suas lideranças. É por esta via também que João Lourenço tem estado a desviar dinheiros dos fundos públicos para corromper militantes de partidos na oposição para neles promoverem a instabilidade e a implosão. João Lourenço não tem uma palavra de honra e isso tem causado danos para os angolanos, que são sempre surpreendidos por medidas que impactam negativamente suas vidas, sem que para isso estejam preparados. No ano passado, João Lourenço prometera baixar os preços da gasolina e acabou por subir em quase 100%, um golpe doloroso ao bolso do cidadão. Trabalhamos silenciosamente, ninguém se apercebeu, mas de repente quadriplicamos a produção de gasolina da refinaria de Luanda. Vai haver muito maior oferta de gasolina já agora, a partir de junho, julho. Pode fazer baixar os preços da gasolina. Os direitos e liberdades fundamentais, constitucionalmente consagrados, bem como os direitos humanos em geral, constituem um limite natural para todo e qualquer poder existente no Estado, inclusive para o poder que lhe foi hoje investido, Sr. Presidente da República. Através da Polícia Nacional e das Forças Armadas angolanas, de que ele é o comandante em chefe, João Lourenço tem violado recorrentemente o artigo 85 da Constituição e, em respeito ao Poder Legislativo, que produziu uma resolução segundo a qual as demolições e habitações só podem acontecer depois do realojamento condigno dos seus habitantes. O país tem assistido com muita tristeza à destruição das casas dos cidadãos, que são deixados sem nada, ao relento e muitas vezes com os militares matando e agredindo quem tentar reclamar. Ela é pela pistola. Quem chegar aqui é mesmo da tiro. Eu mesmo estou cansada. Isso não se faz com ninguém. Cadê o meu direito de criança? Cadê o meu direito de moradia? Eu sou estudante, mas nem sei se tem um futuro nesse país. Será que João Lourenço não se sente mal? Ver as pessoas fugirem do próprio país onde nasceram. Ver as pessoas se formarem fora. Para saúde já não temos nada. Educação já não temos nada. Moradia também não conseguimos. O que é isso? Eu vou para a escola, não estou conseguindo assimilar nada. Porque eu estou aqui e fico a imaginar toda hora o sofrimento da minha mãe. Minha mãe reclamar, eu que tinha casa, agora vivo aqui. Isso não se faz. Se for para mim ser refugiada em outro país melhor, no meu país eu não posso ser refugiada. No meu país eu não posso ser refugiada. Eu preciso da minha casa de volta. Nem que for um quarto, mas eu não quero dormir na rua. Não quero dormir na rua. Eu não nasci na rua, eu nasci numa casa grande. Agora eu dormo na rua. Quem é o presidente que faz isso? Porque isso que essa empresa, o Matapalo, fez, não é uma situação. Partir os moradores não da casa. Partir ainda não avisaram se vão nos meter aonde. A quarta-feira estamos com máquina, com militar, para aquela guerra eu nunca vi. Eu nunca vi aquela guerra. Esta sequência de medidas que não tem objeto final, o bem-estar do cidadão comum, levou o país a uma crise social profunda que hoje deixa todas as classes profissionais em greves e protestos prolongadas, as quais João Lourenço não negocia para soluções e, pelo contrário, são perseguidos, assaltados os líderes sindicais e associativos. Angola está entre os 20 países mais miseráveis do mundo.
pelas razões até aqui descritas, e outras, o Grupo Parlamentar da UNITA, nos termos do artigo 129 da Constituição da República de Angola, propõe a destituição do presidente João Lourenço, que, a ser efetivada, será substituído pela vice-presidente Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa. Se esta estiver indisponível, deverá ser substituída por Carolina Cerqueira, a atual presidente da Assembleia Nacional. Todo poder investido pelo Estado tem como contrapartida a responsabilidade pelo seu povo. O processo de destituição é também parte do combate à impunidade, de que um dia o próprio João Lourenço advogou. Porque os cidadãos precisam de acreditar que ninguém é rico ou poderoso demais para se furtar a ser punido. Por esta razão, devido à natureza híbrida dos grupos parlamentares, que por um lado representam os partidos políticos cujas listas foram eleitos e por outro lado representam a Assembleia Nacional enquanto órgão representativo de todo o povo, aqueles que votaram neles, os que não votaram neles e aqueles que se abstiveram, é que o legislador determinou que todo o processo inerente à destituição do presidente é decidido por voto secreto logo desde o seu início. Sabemos que os seus deputados estão a ser intimidados. Dizer que depois da votação os boletins de voto vão ser recolhidos para poderem verificar quem teria votado favorável à destituição. Não vai acontecer. Se o MPLA é o povo e o povo é o MPLA, então o grupo parlamentar do MPLA vai votar de acordo com a vontade do povo, destituir o presidente da República. Juramos cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis. De 73 assinaturas que a Constituição manda, determina que seja o mínimo, ultrapassamos largamente esta margem. Feita esta assinatura, formalmente estão reunidas as condições legais para os deputados da nação darem início ao processo de destituição do senhor Presidente da República. Tenho a certeza de que sobrará um forte aviso aos governantes, sobrará uma moral ao cidadão que futuramente se sentar no cadeirão do Presidente da República. Tem poderes, deve exercê-los no estrito respeito à Constituição e à lei e deve servir o seu povo, que lhe concedeu um mandato provisório. O soberano aprendeu que há limites constitucionais também para o Presidente da República. Estes limites estão na Constituição para a proteção dos seus interesses, de que não devem abrir mão, para que governantes incompetentes e ardilosos e imorais se possam apropriar deles e os sujeitem a uma vida indigna, como é aquela que nós temos testemunhado. É assim que se formata uma sociedade livre e consciente. É assim que se desenvolve o país. É assim que se garante o futuro das gerações vindouras. Que vença a razão, a pluralidade de opinião na diferença. E que Deus abençoe Angola e os angolanos. Muito obrigado.